mensagem que eu começar a espirrar é que essa crise, ela às vezes vem, some, às vezes é algum cheiro, alguma coisa que dá uma energia ali na hora, mas não vai atrapalhar esse tempo aqui de comunhão com os amados. O irmão Gilberto convidou novamente para estar aqui com os amados, para estar nessa reunião de jovens. Ele falou, né, que hoje seria o dia da visita ao abrigo, e foi cancelado, tinha atividade aqui na igreja. Eu pensei realmente compartilhar algo do coração do jovem, mas com certeza uma mensagem para a igreja, e que o Senhor nos abençoe nesse desafio. Amém. E o tema dessa noite é: que saístes a ver no deserto? Os irmãos podem abrir a palavra em Lucas, capítulo 7. Nós oramos e a gente vai ler. O que saístes a ver no deserto? Lucas capítulo 7. Esse é o versículo 24. Lucas 7, 24. Vamos orar. Pai, obrigado por essa reunião, sua palavra para o nosso coração. E o Espírito Santo nos oriente em todas as coisas, que na comunhão entre os irmãos possamos exortar uns aos outros, nós possamos também consolar uns aos outros, suportar uns aos outros, ó Deus, ajudando, auxiliando, socorrendo, que nessa mesa de comunhão, que nesse pão repartido, ó Deus, que nessa fé possamos perseverar até o fim, animando uns aos outros, ó Deus, que possamos ser socorro, que possamos ser a mão do Senhor, que essa comunidade possa ser acolhedora, hospitaleira, que essa comunidade possa incluir mesmo, ó Deus, o que está desabrigado, o que está sem rumo, que possa ser um aprisco onde o Senhor venha apacentar as suas ovelhas, ó Deus, onde o Senhor venha nos alimentar, e também comissionar os seus obreiros, levantar homens e mulheres para a sua seara. A oração que fazemos, crendo que sua palavra é poderosa para transformar as nossas vidas, transformar a nossa maneira de olhar a vida, transformar, Deus, o nosso comportamento, para que o reino do Senhor se manifeste. Amém. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então a pergunta é essa, jovem: que saíste a ver no deserto? Essa pergunta foi feita por Jesus. O que saíram para ver no deserto? Essa pergunta está endereçada às pessoas que ouviram e que conheciam João Batista. Está no contexto em que Jesus vai falar sobre João. Mas vamos ler essa interrogação de Jesus. Hoje eu não vim com a Bíblia de Jerusalém, não. Acho que essa aqui é na linguagem de hoje, para ficar mais fácil, para que todos entendam. Lucas 7, eu vou ler de 24 a 28. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que um profeta. Esse é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Existe uma lógica apocalíptica, uma lógica no Novo Testamento, que é a lógica da inversão. Quando você fala assim, o que é a lógica da inversão? É os valores da sociedade, a maneira como as coisas são vistas. Geralmente, na fala dos profetas, e principalmente de Jesus, se torna invertido. Que é o pobre, que é o rico no reino de Deus. Os que são perseguidos, que são felizes. E nessa fala de Jesus é muito interessante. Ele fala: entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Há uma inversão de todos os valores daquela época, quando Jesus prega. E vocês depois, com calma, marcando a Bíblia, quando vocês forem ler os evangelhos, vão perceber sempre esse discurso que inverte as coisas. O feliz é quem está passando por uma dificuldade, o maior é o menor, o que é maior do que todos, o mais rico, é quem serve à mesa.
Então há sempre uma inversão nos discursos do Novo Testamento. E em João, da mesma maneira. Mas essa pergunta de Jesus é muito interessante. Depois a gente aplica para esse contexto nosso de igreja. Mas a pergunta ao jovem e a nós que estamos reunidos aqui, da mesma maneira que Jesus perguntou para os discípulos dele: o que vocês saíram para ver no deserto? O que vocês foram procurar lá quando foram ouvir João? O que levou vocês a se deslocarem para o deserto? Quando você sai para ver alguém, você tem que primeiro ter um entendimento de uma necessidade sobre aquilo. Você assume que há uma fome, há um desejo, há um anseio, há um motivo, há uma causa que vai me levar a deslocar para algum lugar. Então eu saio da cidade e me desloco para o deserto. Né? E a ilustração do deserto cabe em tantas coisas. Né? Esse deserto é lugar de travessia somente. Deserto é um lugar sem vida, é um lugar apenas de passagem. Ninguém quer habitar no deserto. No deserto estão os nômades, estão os errantes. No deserto está sempre alguém que está a caminho. Você não imagina alguém cultivando, levando uma vida sedentária, né, criando uma habitação no deserto. Então essa pergunta de Jesus, essa questão é muito importante. O que levou você a deslocar da sua habitação, do seu lar, do seu trabalho, do seu cotidiano? O que você foi procurar no deserto? Vocês foram atrás de quê? O que chamou a atenção de vocês a ponto de vocês se mobilizarem, se organizarem e ter um entendimento que deveria sair para escutar esse homem no deserto? E aí a própria palavra nos coloca alguns questionamentos, algumas perguntas. Vocês saíram para ver um caniço agitado pelo vento? É a paisagem do deserto que chamou a atenção? Era isso? Vocês queriam ver um pedaço de cana, um pedaço de arbusto, alguma coisa balançando pelo vento? É a paisagem do deserto que te leva a você se deslocar? Há um encantamento pela beleza desértica? Será que teria algo no deserto de belo que me levaria a deslocar? O que saíram a ver? Um homem vestido de roupas finas? É isso que vocês foram procurar no deserto? Um homem de roupas finas? Um homem bem vestido? Um homem bem trajado? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Então, uma resposta à observação de Jesus é: olha, se vocês se deslocaram para ver um homem fino, um homem elegante, um homem bem vestido, não é no deserto que vocês vão encontrar ele. Se vocês queriam alguém pomposo, alguém elegante, se vocês queriam um grande líder, né, um grande porta-voz do império, se vocês queriam um embaixador, alguém belo de se ver, alguém com cerimônias, não era no deserto que vocês deveriam procurar. Vocês deveriam ter se deslocado para o castelo e ver um expediente, a rotina do castelo, ver como funciona, como trabalham os assessores do rei, os seus mordomos. Não é isso que vocês foram procurar no deserto. Sim, que saísse a ver? Um profeta? Foi isso que vocês foram ver? Vocês saíram da sua cidade para ir ouvir um profeta. Jesus ainda completa: e digo, muito mais do que um profeta. Vocês se deslocaram em bandos, em sozinhos, com a multidão, com as famílias, porque vocês foram ouvir um homem de Deus. Vocês foram ouvir um profeta. Um homem que, né, ao final desse capítulo, os religiosos da época eram chamados de demoniado. Um homem que não bebia vinho, nem comia carne. Um homem que tinha uma vida retirada. Vocês foram até lá ouvir um homem de Deus. E aí, é importante a gente pensar, quando Jesus está dando esse testemunho sobre João, que esse contexto aqui do capítulo 7, João já estava preso. Mas o capítulo 3 de Lucas é apresentado qual era a mensagem desse João. O que as pessoas foram ouvir de João no deserto? O
Que mensagem era essa que mobilizou pessoas, que mobilizou gentes, povos, pais de família, religiosos, pessoas que não eram tidas como religiosas? O que levava essas pessoas ao deserto? Que mensagem elas iam ouvir? No capítulo 3, nos fala sobre essa mensagem. No capítulo 3, versículo 3 a 8, há uma ênfase no que era pregado por João. 3, de 3 a 8. Diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outreiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que você saiu para ver no deserto? O que você saiu para ouvir esse profeta? Arrependei-vos. Arrependei-vos para salvação. Arrependei-vos para que você chegueis à salvação. João era aquele que os profetas haviam anunciado como quem prepararia a chegada do Messias, o grande reino. Só que mais uma vez esses valores do reino e a visão do reino é tão invertida que Jesus não enviou, Deus não enviou nenhum embaixador pomposo para a cidade, com trombetas, com harpas, com festas, com carros alegóricos, dizendo: olha, está chegando o grande rei. Aquele que veio anunciar Jesus foi para o deserto, e lá ele falou diretamente, de forma simples, ao coração do povo, de forma muito dura. E aí eu quero falar com os jovens da igreja de Rio Negro. Nós vivemos um tempo de humanização das relações. Precisamos humanizar as relações, no sentido de incluir o outro na nossa vida, e temos a consciência que a igreja deve ser essa comunidade terapêutica que recebe os amados, independente da situação em que viviam, de pecado, de dificuldade, de desvios, de comportamento, de um passado, de uma história. A igreja tem que dar conta de que essas pessoas venham, sejam recebidas e tenham a oportunidade de chegar à mesa do Senhor. Nós não podemos impedir. Mas ao mesmo tempo, João, ele não vitimizava a questão do pecado. E algo muito importante sobre o pecado que nós temos que pensar, que pecado não pode ser considerado uma série de coisas que eu faço e não pecar é não fazer certas coisas. Pecado é estar longe de Deus. Porque se ao mesmo tempo eu colocar um valor sobre o pecado, sobre coisas que alguém faz e não faz, logo eu não preciso dar graça. Não pecar significa não fazer algumas coisas. E tem gente que consegue não praticar algumas coisas, mesmo estando longe do Senhor. Então a gente, às vezes tinha até aquela brincadeira: você é crente, só falta frequentar a igreja, porque esse cara não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo, é um bom marido, é um bom pai. Então valores morais não é o mesmo que santidade. Ética, moral, ser um bom cidadão não significa que eu estou mais próximo do reino de Deus, por favor. Estar diante de Deus, fazer parte da mesa de comunhão, estar em Cristo significa se arrepender dos pecados e aceitar toda a justiça de Deus. E a pregação de João era essa pregação, a qual Jesus dá o testemunho de dizer: eu preciso ser batizado por ti, para que se cumpra toda a justiça de Deus. A loucura da salvação é justamente aceitar a maneira de Deus.
é aceitar a forma a qual Deus escolheu se manifestar e agir. E Deus escolheu se manifestar através do profeta João, e Jesus dá o testemunho entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. E João não vitimiza o pecador. João fala claramente às multidões. As multidões saíram para quê? Diz o versículo 7. Saíam para ser batizadas. As multidões entendiam que precisavam se arrepender para estarem purificados e preparados para o reino de Deus. Mas João dizia claramente para elas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão vindo se batizar porque sabem que está sendo pregado a palavra e o Cristo vai se manifestar. Mas quem ensinou vocês a fugir? Por que vocês vieram ouvir essa palavra? E aí ele coloca uma condição. Ele tem uma linguagem franca. Quem ensinou vocês a fugir da condenação eterna? Essa pergunta pode ser feita para essa igreja aqui reunida. Quem instruiu vocês a chegarem até aqui para fugirem da ira futura, da condenação eterna, da separação de Cristo? Se vocês foram instruídos, foram muito bem instruídos. De fato, precisamos fugir dessa morte, segunda morte que está longe de Cristo. Mas João coloca uma condição. Vocês querem ser batizados para arrependimento? Vocês querem caminhar, se preparar, porque a função de João era preparar essa chegada do Messias. Então comecem a produzir frutos dignos de arrependimento. Igreja, nós não precisamos forjar a graça. Mais uma vez falando, santidade não é uma série de coisas que eu faço, uma série de coisas que eu não faço. Mas existem frutos de uma vida de arrependimento. Quando eu entendo que eu estou deixando o pecado, que eu sou um pecador arrependido, existem frutos. E João ensina o povo sobre esses frutos. João ensina o caminho àquele povo. E João diz assim, uma das questões muito interessantes. Ele fala, olha, vai vir alguém maior do que eu, ele vai ensinando o povo, mas ele fala assim, as multidões interrogavam, no versículo 10, que havemos, pois, de fazer? O primeiro ensinamento aqui nesse versículo é, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Um valor do reino de Deus é a partilha e a solidariedade. Ele não entrou em nenhum assunto moral aqui nesse momento. A multidão perguntou assim, João, nós viemos aqui para ser batizados. Realmente eu sou uma víbora, eu estou aqui porque eu estou com medo da ira, estou com medo da destruição, eu estou aqui para fugir. Eu vim até o deserto, quero ser batizado, eu entendo que você é um homem de Deus, mas o que eu tenho que fazer, João? Não falou, olha, os ensinamentos são básicos. Você quer fugir da ira vindoura? Então, se você tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Se você tem comida, faça a mesma coisa. Um dos sinais do reino de Deus e do arrependimento é a liberalidade, é a disponibilidade em partir. Na sexta-feira eu conversava com um casal de amigos que estiveram aqui com a gente no culto. Eles têm uma produtora audiovisual, a Cineslide, e tem uma loja de celular. E aí a gente conversando sobre o que é ser funcionário, o que é trabalhar, e há uma ênfase muito grande, como ser um funcionário que testemunha a fé. Como é ser um funcionário que testemunha a fé? Ser pontual, não atrasar, não se envolver em fofocas no trabalho, não faltar por causa de farra, de festa. O funcionário cristão, há uma cartilhinha que qualquer pessoa aprenderia. Olha, você tem que ser honesto, tem que ser sincero, você não pode se envolver em fofocas, tem que orar pelo seu patrão, tem que ter o melhor horário, tem que bater as metas. Mas dificilmente há uma cartilha para o empresário cristão.
Porque para o funcionário cristão é muito fácil dizer, olha, chega no horário, sai no horário, não se envolve em fofoca, não peça dinheiro emprestado, não seja corrupto dentro da empresa, né? não faça coisas erradas, coisas ilícitas, não minta para seu testemunho mesmo, lá, tal, para testemunhar para os outros colegas, não use uma linguagem chula, não participe de conversações erradas. Mas e para o patrão, e para o empresário cristão, qual é a cartilha que ele tem? Olha, a partir do momento que você começar a lucrar, mais que precisa para viver, reparta parte do lucro com os seus funcionários. Será que tem alguém ensinando isso? Olha, quando chegar o suficiente para você viver bem, a partir dali agora você vai ter que melhorar a grana dos funcionários. Quando eles baterem meta, você vai dar presentes, você vai... Queridos, uma das grandes inversões no reino de Deus é que o reino de Deus é uma belíssima mensagem para o pobre. E ao mesmo tempo que ela chama o pobre à realidade de você tem 2 túnicas, a pergunta não é se o cara tem 100 túnicas, 20 túnicas, você tem 2, reparta com o outro. É aonde não tem, é aonde há simplicidade, e é no nosso pouco, nos nossos pãezinhos, 2 pãezinhos, 3 peixinhos, é que a coisa acontece. A mensagem do reino, ela chama as igrejas, ela chama os povos que se reúnem em torno do nome de Jesus e fala, olha, é a partir de vocês que vai acontecer o reino de Deus. Você não precisa ser um Eike Batista, um Thor Batista, você não precisa ser um Silvio Santos para continuar, para começar a repartir com as pessoas que você tem. Você não sabe o que é um Thor Batista? Então, mas não precisa ser um Thor, né, com 2 Ferrari, não sei que carro é aquele que ele matou o cara na estrada lá. Você não precisa ter um super carro para você ter consciência que agora você tem o que repartir. É a partir do que você tem. É a partir da sua própria vida, da sua própria história, que você experimenta o reino de Deus, e por ser alcançado por esse reino, você já tem o que repartir. Porque os seus valores já não são mais da lógica desse mundo. Nós criamos uma maneira de pensar para nos proteger, que quem tem que repartir é quem tem muito, quem tem sobrando. Só que quando você lê o Evangelho com simplicidade, você percebe que essas coisas aconteciam num contexto de simplicidade. E aí outra questão que eles perguntam para João, e ele responde no versículo 13, 3:13 é: os publicanos também foram perguntar, o que eu posso fazer para ser salvo? Versículo 13 ele responde, não cobreis mais do que é estipulado. Não seja injusto, não seja ambicioso. Você é cobrador de imposto, é seu trabalho, mas não cobre nada a mais. Mais uma vez, João não precisou trabalhar nada do que pode, o que não pode, pode isso, não pode, não fez uma lista grande não. Ele tratou na realidade, naquilo que o camarada faz, naquilo que era a vida dele. Você é cobrador de imposto? Então, cobra só o necessário. Porque pelo trabalho que você tem, não condiz com esse tanto de patrimônio que você está comprando. Igual aquele cara que cuida das licitações de São Paulo, né? Mostraram que, acho que com 2 anos que ele estava lá na secretaria, o cara já tem mais de 20 imóveis. O cara está acumulando fortunas e fortunas, porque ele é o responsável por autorizar ou não as construções lá. E aí a gente se pergunta, será que nós, quando falamos de arrependimento, temos falado daquilo que de fato devemos nos arrepender? Às vezes é fácil criticar a cervejinha do outro, mas é difícil pensar na forma qual nós mesmos nos relacionamos, e a qual João fala muito claramente, Jesus também, com os bens desse mundo, com a forma de tirar vantagem desse mundo. Quantos de nós não tiramos vantagens, muitas vezes até da miséria? Quantas vezes não se ouve falar que caminhões de arrecadação, de donativos, são desviados?
cestas básicas, roupas. Nós, às vezes, criamos uma lógica tão mundana de viver, que nós sempre conseguimos tirar uma vantagem. É quando tem uma enxurrada e essas trombas d'água que contaminam as águas da cidade, como aconteceu no Rio de Janeiro. De repente, o camarada que vende água, né, o galão que... Quanto é o galão de água? 5, 10? Né, naquela época do Rio de Janeiro, parece que a gente vendendo de R$20, R$50 um galão de água. Quanto? 40? 40 reais um galão. Se ele podia vender a 6, no momento de necessidade, a qual ele poderia manifestar o reino de Deus, mas ele não era cristão. Mas ele encontra na miséria uma possibilidade de lucro. Será que nós estamos dispostos a questionar as pessoas em nosso meio que tiram lucro da sua posição? Muitas vezes nós não encaramos isso como uma aversão ao reino de Deus. Uma outra questão que João ensinava, no versículo 14. Os soldados perguntaram: o que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai com o vosso soldo. Tem 3 tipos de pessoa ali que João estava batizando: soldado, que era odiado, soldado que trabalhava no Império Romano, não era soldado judeu. Tinha publicano e a multidão, tinha o povão. O soldado falou assim: olha, contenteis com o vosso soldo. Não tire vantagem da sua situação de poder. Não oprima a comunidade. Faça o que é correto. Não aceite suborno. Não use sua farda para proteger alguns em detrimento de outros. Gente, João, ele falava para quem fosse ser batizado, quais eram os valores do reino de Deus. E aí a pergunta de Jesus volta: o que vocês saíram para ver lá? Nós somos pessoas cansadas, sobrecarregadas, a qual Jesus está disposto a restaurar, nos levantar, nos erguer, nos colocar em situação de dignidade. Porém, a igreja não pode se omitir em valores que revelam o reino de Deus. E alguns valores que revelam o reino de Deus são esses. Tem vários frutos de arrependimento, mas dentro do discurso de João ele fala claramente: olha, da sua pobreza, amado, ainda há o que você pode fazer pelo outro. A gente sabe, há testemunhos disso o tempo todo, e da simplicidade das comunidades quando há enchentes, ou quando há outras situações ambientais, terremotos, misérias diversas, seca. O pobre, ele sempre participa. Por outro lado, há sempre quem explore também na situação. Então, um dos valores do reino é a solidariedade. Esteja disposto a partilhar o que você tem. Amém. Você não precisa ser ninguém a mais do que você é. Você não precisa ganhar muito mais do que você ganha para partilhar. Se você ocupa uma posição em que dá para você tirar lucro e vantagem, pense sobre isso. Não retire vantagem sobre as pessoas desnecessárias. Tem até aquele filme cristão, né, A Virada, que ele trabalhava com os vendedores de carro, né? Acho que é isso, até na hora de vender um carro, tudo bem, você é um vendedor, você ganha comissão, você ganha sobre lucro. Mas coloque o seu coração diante de Deus. A maneira que você tem feito as coisas revela o reino. Ah, mas se eu não for prudente, se eu não souber fazer, e aí? Eu sempre vou levar desvantagem na vida. Mas nós temos que ter um compromisso com esse reino. Temos que pensar, e a todos os dias. Não é fácil, mas é uma mensagem de arrependimento. Era isso que João veio anunciar. E Jesus não aliviou quando ele veio com a mensagem dele, né? Algumas coisas ele acentuou até muito mais. Agora, algo também lindo em João, no versículo 16, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas veio que é mais poderoso do que eu,
do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com fogo, o Espírito Santo e com fogo. João, apesar da sua responsabilidade, e acho que é o versículo 14 ou 15, alguns perguntam: não será ele o Cristo? A multidão começou: não seria João o próprio Cristo? E João foi claro: eu não sou o Cristo. Igreja, nós podemos nos tornar referência sim para essa comunidade. Nós podemos ser uma referência para o Jabu, para Goiabeiras, para Maria Ortiz, né, para Consolação, não é? Goiabeiras Velha. Goiabeiras Velha. Nós podemos ser referência para a Serra, para a Vitória. Porém, a referência é só um sinal que indica o caminho. O líder, né, eu não sei como é que é a dinâmica da igreja, às vezes a igreja tem um líder carismático, tem um cara que é bom, comunica bem, no dia que ele fala, o pessoal vem, participa. Só que a função da igreja, a função profética da igreja, além de chamar o povo ao arrependimento, é: eu não sou o Cristo. O Cristo ao qual eu anuncio, eu não sou nem digno de desatar as sandálias. Se a minha mensagem é dura, imagine a dele que batiza com fogo. A função da igreja também é profética. O reino de Deus é uma loucura para a sociedade que nós vivemos. Nós temos acomodado a mensagem do reino a valores hedonistas do nosso tempo. A valores mesmo de viver bem, né? São os valores que não toleram a dificuldade, não toleram a pobreza, né? Tem teólogos até falam que Jesus voltar agora vai estragar a festa de muita gente. Tem muita gente se dando bem. E aí a volta de Jesus até atrapalharia a festinha de alguns. Mas precisamos continuar anunciando a palavra de Deus com o desafio para mim. E sem deter as pessoas aqui só na comunidade. É dizer: olha, essa igreja reunida está aqui para anunciar o reino de Deus, mas Jesus é maior do que essa igreja. Jesus é maior do que as nossas lideranças. E nós nos reunimos para revelar esse Jesus a partir daquilo que cremos, de quem somos. E aí eu penso assim: mas qual que é a sorte que cai sobre quem anuncia esse Jesus? E a vida de João foi uma vida próspera, abençoada? Qual foi o resultado de João ter sido tão fiel? O resultado de João está no versículo 20. E acrescentou ainda sobre todas as coisas lançar João no cárcere. O resultado de João não deveria ser outro que não ser preso por Herodes. Alguém que desafia tantas mudanças, só cabe para ele o presídio, a loucura, ser difamado, ser tirado de circulação. João, que já estava no deserto, foi tirado de circulação mais uma vez. Tiraram João do deserto e colocaram ele no cárcere. Falar da parte de Deus, anunciar a loucura do Evangelho, não significa sorte nem prosperidade. Significa fidelidade. E essa fidelidade pode te levar a um caminho de sofrimento e de pobreza. Ser fiel não significa atrair para você frutos de prosperidade. Ser fiel pode resultar em dano próprio. Ser fiel pode resultar em prejuízo próprio. Ser fiel pode significar exclusão. Ser fiel pode te tirar dos holofotes. Ser fiel pode te colocar em marginalidade. Ser fiel não significa ter que cativar as pessoas por bajulação. Ser fiel é você anunciar o reino
com a liberalidade que ele era anunciado, entender que realmente nós somos pequenos, que Cristo é maior do que nós, é Ele que completa as nossas falhas. Mas não significa que é ter sorte. E para encerrar, né, sobre essa lógica da inversão, para a gente estar orando, né, Jesus fala que não há ninguém maior entre os homens do que João. Mas Lucas 9, 46 a 48 diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou-o junto a si. E lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele entre vós que for o menor de todos, é esse meu grande. O que vocês saíram no deserto? João é o maior nascido das mulheres, porém o menor no reino de Deus. Quem quiser ser o maior, que seja como uma criança, simples, disposto a aprender. Embora seja um desafio hoje, né, criar os filhos, do seu pai, mas quantos pais já introduzem um coração mundano em seus filhos? Esses dias a gente viu numa igreja um mito de cordão de prata de toda grossura. Que valor que esse pai está ensinando para esse filho, esse cordão de prata? O que isso está ensinando para essa criança? Ele diz desse cordão de prata para quê? Não sei se o cordão de alimentos, mil, não sei. Mas o que esse pai está ensinando a esse filho? Ele chegar na igreja arrumadinho, com o cordãozão de prata, um cordão de eu lembrei quando você falou do seu, cara. Um cordãozão mesmo, desse cordão. Que valor que esse pai está ensinando? Esse menino deve crescer com que tipo de referência, de que homem eu tenho que ser, socialmente? Precisamos aprender a ser simples, a falar do Evangelho de forma clara. A gente fala muito sobre a periferia do Evangelho. Será que santidade é isso ou aquilo? Mas a gente não questiona a nossa posição em relação à vida. Como ganhamos a vida? De fato, qual é o nosso posicionamento diante desse momento que a sociedade vive? Qual é o nosso posicionamento com a maneira que a sociedade tira lucro das coisas? Como eu vejo isso? Me escandaliza a riqueza de alguns? Ou para mim é sinal de testemunho? Quando Jesus falou, olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos perguntou, então mestre, quem pode se salvar? Jesus falou, olha, o homem é impossível, mas para Deus é possível. Porque todo aquele que passa a ter uma relação de lucro com esse mundo, ele acaba entrando em acordos que às vezes complica a sua própria alma. Mas eu não estou dizendo que o cristão não pode ter emprego, não pode sobreviver. Mas João é muito claro, olha, se você é um soldado, não aceita suborno, não oprime a comunidade. Se você cobra imposto, não aproveita dessa posição. Lucas tem vários exemplos sobre aquele mordomo, né? O mordomo que administrava os bens, seu chefe volta e fala que eu mandei ele embora, ele vai, aquela vantagem que ele tinha sobre as contas do patrão, ele vai e perdoa a dívida de várias pessoas, para ele conseguir amigos da injustiça, para quando ele fosse demitido, ele ter pessoas na rede de relacionamento para ajudá-lo. Quantos de nós não temos uma rede baseada no pecado? Uma rede de lucro, uma rede de negócios. Tampamos os olhos para tantas formas erradas de lucro, mas somos moralistas quanto a bolsa, somos moralistas quanto a roupa, somos moralistas quanto ao cabelo, somos moralistas com uma série de coisas, de costumes, mas somos imorais diante do sistema corrupto da sociedade. Senhor, nós entregamos esse culto, essa juventude ao Senhor. Eu oro por cada jovem que está se preparando para o vestibular, cada um que sonha por uma profissão, cada um que tem talento aqui, Deus, talento para música, para moda, talento
para os negócios, talento para vendas, talentos para eletrônica, talentos para informática, talentos para construção civil, talentos para automobilismo. Meu Deus, aqui tem jovens com potencial em suas mãos, homens e mulheres que podem sim fazer a diferença, tanto no mundo da tecnologia, quanto no mundo da estética, da beleza, da arte, dos negócios, serem pais, mães de famílias, arrimos em suas famílias, talvez jovens que ainda virão a sustentar todos os seus familiares a partir das suas ideias, dos seus empreendimentos, das soluções que eles pensam para o cotidiano das pessoas, jovens que têm um coração já talvez numa função pública, Deus, jovens que sentem inclinação para servir as forças armadas, jovens que sentem o desejo de serem bombeiros, policiais. Deus, não importa a vocação desses seus filhos, oramos para que eles possam sim ter o pão de cada dia, para que eles possam ter suas casas próprias, para que eles possam ter alegria sim de conquistas, Deus. Mas oramos por uma geração de coração íntegro, uma geração que não se conforma com a situação desse mundo, uma geração que não compactua com o lucro em cima da miséria de hoje. Nós queremos nos arrepender porque vivemos no meio de um povo que se importa com tantas coisas que poderiam ser periféricas, secundárias. Às vezes enfatizamos tanto, ó Deus, questões que são pequenas, mas a Bíblia, toda vez que ela trata do dinheiro, ela trata com muita força, com muita ousadia esse assunto, porque é um caminho a qual nós entramos muitas vezes para nos associar com pessoas que têm negócios, ó Deus, totalmente diabólicos, negócios dispostos que tem que ser encobertos pelas trevas, mas em nome do lucro, do sustento, nós muitas vezes toleramos, ó Deus, injustiças. Ajuda-nos, ó Pai, a ter um coração que escute a palavra e nos dispomos a sair das nossas casas e vir ouvir. A palavra de Jesus, ó Deus, que seja aplicada também para essa igreja. O que saíram a ouvir na igreja? Por que saíram de suas casas, jovens? Por que saíram nesse sábado para estar aqui na igreja? Por que você se reúne todo fim de semana? Que possamos nos perguntar, que a palavra do reino sempre nos leve a nos arrepender para a salvação, a sermos confrontados com o nosso estilo de vida, que estejamos dispostos, ó Deus, a abrir mão do lucro pecaminoso em qualquer situação, Deus. Mesmo quando não tiver dinheiro envolvido, mas se for as relações sociais, se eu estiver me envolvendo, ó Deus, por aparência, para alcançar alguma posição social, se eu estiver tolerando o pecado de outras pessoas, ó Deus, simplesmente para que alcance o favor de alguém um dia, ó Deus, que eu repense a minha vida. Nós queremos ser uma igreja que ama, sim, os pecadores, uma igreja que inclua todos aqueles que desejarem estar aqui na mesa de comunhão, uma igreja que ame, uma igreja que não condene, mas que resgate, que restaure, mas ao mesmo tempo que possamos trazer essa mensagem do Evangelho que nos confronta, Deus. Sermos, ó Deus, anunciadores, profetas do Senhor, sermos discípulos, não significa vitimizar o erro do outro, mas tratar desses problemas de forma que o outro seja liberto. Não queremos ser escravos do pecado. Nós saímos de nossa casa para sermos libertos. Nós saímos para que se cumpra toda a justiça de Deus. Nós estamos aqui porque cremos nessa mensagem de arrependimento. Espírito Santo, trabalha em nós. Nos ajuda a despreender tudo que é pecaminoso. Nos ajuda a ter uma vida de santidade. Que as nossas escolhas profissionais, de trabalho, de vocação, sejam escolhas em santidade. Que seja para a glória de Deus nosso caminhar. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.